Me aconteceu o inesperado. Eu adoeci em pleno Natal. Hoje de manhã já estive no hospital, mas graças a Deus está tudo bem. E eu fiquei o dia inteiro conversando com Deus a respeito disso, porque eu estou em outro país, longe da minha família, um oceano inteiro nos separa, e bem no dia do Natal, onde eu estaria junto com o pessoal da igreja, fazendo a ceia, todos os imigrantes, eu logo adoeci, de gripe, algo que me impede de estar em comunhão com outras pessoas. Não reclamei, porque um exercício, inclusive, que eu tenho feito na minha vida é não reclamar. Mas conversei com Deus, para que Ele pudesse me mostrar exatamente o que eu precisava entender, compreender, de estar absolutamente sozinha em pleno Natal. E Deus falou comigo que nada mais é do que consequências das nossas escolhas, que podem ser boas, mas também podem ser não tão boas assim. E essa semana eu estou lendo o livro de Gênesis, que inclusive faz bastante tempo que eu havia lido, e parece que eu estou lendo um livro novo, E não, é o livro de Gênesis, que todo mundo que nasceu ou foi criado no Evangelho já leu alguma vez na vida. E fazendo uma observação bastante cautelosa dos homens de Gênesis, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, a gente consegue observar que suas vidas têm consequências boas e ruins. Se Abraão, o pai da fé, passou por dificuldade, quiçá eu, meramente um ser humano, no século XXI, na última geração da Terra. Então, observando a história desses homens, a gente consegue ter essa percepção. Quando fazemos escolhas, nós somos automaticamente obrigados a lidar com as consequências, por conta da lei da semeadura. Então, tudo aquilo que plantar, também ceifará, também colherá. E no dia que eu escolhi vir morar em outro país, estudar em outro país, eu sabia que chegaria essa data, que é justamente o Natal e o Réveillon, e certamente eu passaria sozinha. Bom, eu logo me agreguei a um grupo de imigrantes para tentar me prevenir disso. Entretanto, Deus permitiu que eu adoecesse, para que eu pudesse passar por esse momento sozinha e crescer. Porque tudo de bom e de ruim que acontece em nossas vidas é para o nosso crescimento. E eu falei, Deus, eu já tenho 31 anos, muito embora não pareça. Eu tenho que ser adulta suficiente para assumir as consequências das minhas escolhas. Vamos passar esse Natal lendo a Bíblia, orando, colocando o joelho no chão, mesmo que sozinha. E aí eu tô inclusive aqui com minha Bíblia linda, que eu comprei aqui. E é uma versão muito bacana, que é uma versão com a linguagem atual. E eu tenho feito uma reflexão bastante intensa do livro, desse livro de Gênesis e da história, nesse momento, de Jacó, que já passa a ser chamado de Israel. Então, quando a gente observa a história de Jacó, ele já começou no ventre da sua mãe, passando um grande desafio. E logo quando nasceu também, porque ele já nasceu agarrado ao pé do calcanhar do seu irmão. Então, Esaú foi o primogênito. Então, ele, por lei, deveria receber todas as bênçãos de Isaac, Mas acabou que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. E, posteriormente, também Jacó fez uma trapaça e conseguiu receber da parte de Isaac a bênção maior.
Entretanto, eu acredito que Deus já havia estabelecido um plano, porque Deus sabe de todas as coisas. E certamente no coração de Jacó, Deus havia contemplado que ele seria capaz de se tornar uma grande nação. Então, posteriormente, Deus estabeleceu essa aliança com Jacó, que se tornou Israel, que da sua geração, né, da sua descendência, sairiam reis e rainhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que a nação de Israel, né, possui mesmo hoje, até hoje, o segundo nome de Jacó. Mas tem uma história muito interessante desse rapaz, de Jacó, filho de Isaac, que a gente consegue observar exatamente isso, as consequências das nossas escolhas. Quando Deus falou que Jacó deveria sair da sua terra e voltar para a terra de seu pai, ele ali certamente casaria, e foi isso que aconteceu. Ele chegou na casa do seu tio, chamado Labão, que era parente lá do seu avô Abraão, e ele se apaixonou perdidamente por uma menina chamada Raquel. E aí, ela era mais nova e tinha a sua irmã chamada Lia. Muito esperto que era Labão, o que foi que fez? Tá bom, você pode casar com Raquel, mas você tem que trabalhar por 7 anos. Então imagine, Isaac, teve Jacó, teve Esaú, houve toda aquela confusão, né, entre os dois irmãos. Ele obedeceu a Deus e foi morar em outra cidade, lá se apaixonou por Raquel. Ele imaginou, penso eu, né, que já casaria com uma mulher rapidamente, como foi com seu pai, porque Isaac casou no mesmo dia que conheceu Rebeca. Mas não, ele precisou trabalhar 7 anos. Ok, passaram-se 7 anos, consequência da escolha de Jacó, de ter ficado ali naquela terra e escolher casar com Raquel. No dia do casamento, Labão enganou Jacó, com mais uma consequência da escolha de Jacó, porque Jacó enganou Isaac, ele queria o quê? Que consequência? Então ele foi enganado também. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, não adianta fugir. Não adianta chorar e nem lamentar. A gente colhe o que planta. Então por isso que tem que vigiar. Inclusive quando Jesus fala vigiar e orar, o vigiar vem antes de orar. Então quando você for dobrar o joelho para pedir alguma coisa a Deus, primeiro vigie. Vigie se você está pronto para assumir as consequências que podem vir a partir daquelas escolhas. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas no dia do casamento, Labão colocou que ele se casasse com Lia. E no dia seguinte, à lua de mel, ele acordou do sono, né, que tinha bebido ali, se embebedado, e percebeu que havia se casado com Lia. Bom, mais uma vez Labão falou que se ele trabalhasse por 7 anos não tinha problema nenhum, ele poderia se casar então com Raquel. E aí ele se comprometeu a trabalhar mais 7 anos para ter Raquel em seus braços. E foi exatamente o que aconteceu, ele ficou casado com as duas. A vida de Jacó foi uma conturbação inteira. Jacó passou por muitas tribulações. Inclusive, ele teve uma filha chamada Diná, que foi violentada, passou por esse episódio bastante doloroso. Tudo isso que a gente consegue observar é consequência mesmo das escolhas de Jacó, porque ele fez muita coisa errada. Deus tinha planos na vida dele? Tinha planos na vida dele. Mas ele precisou arcar com as consequências das suas escolhas. E é exatamente isso que acontece conosco também. Então, tudo que a gente faz tem um preço a pagar. E eu trago mais uma vez assim para minha vida, se hoje eu estou aqui passando pela primeira vez o Natal sozinha, é porque eu estou colhendo os frutos da minha escolha. Entretanto, cabe a mim enxergar como algo positivo ou negativo, né? Eu enxergo como positivo, porque eu posso fazer uma live, posso ler a Bíblia, posso falar do amor e da misericórdia de Deus. Então, tudo na vida é questão de escolha mesmo.
E certamente isso que eu estou fazendo agora vai me trazer algum fruto positivo, porque alguém vai assistir, vai pensar e refletir. Então, tudo que eu falar aqui, certamente alguma coisa vai servir para alguém. E aí, voltando acerca de Jacó, ele passou por aquele episódio doloroso e tudo, mas Deus cumpriu promessa em sua vida. E até hoje a promessa se cumpre, porque nós, dessa última geração, fazemos parte, né, da geração, somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus, o interessante é que mesmo que eu tenha observado, né, mesmo Jacó errando, fazendo coisas terríveis, inclusive enganando seu pai e tudo, mas Deus manteve a sua fidelidade. Inclusive falando um pouco sobre a história de Isaac e de Abraão também. Porque Ana, a esposa de Abraão, não tinha um pingo de fé. Deus falou: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E Ana simplesmente riu do que Deus havia falado. Não acreditou, porque ela já era uma mulher mais velha e também não podia ter filhos. E eu fico observando assim, o povo faz aqui na Bíblia tanta coisa errada, mata, destrói, tanto que os filhos de Jacó eles mataram toda a cidade, todos os homens e todo mundo de uma cidade, do homem que abusou da sua irmã Diná. E aí até o próprio Jacó falou: pronto, minha vida acabou, vocês destruíram a minha vida, porque vocês mataram o povo dessa cidade, os homens dessa cidade, todo mundo. As cidades vizinhas vão nos destruir. Mas Deus estava observando tudo e por conta da promessa que ele havia feito, ele se manteve firme, perdoou aquele povo, mas aquele povo também pagou um preço posteriormente. E permitiu que eles fossem embora dali, colocando um temor no coração das cidades vizinhas e salvando aquele povo, né? Deixando aquele povo partir. Aí, mais uma vez a gente enxerga isso, né? Eu sinto Deus falando muito fortemente sobre isso comigo. Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. Então, se eu escolho morar em outro país, se eu escolho sair da minha parentela, eu tenho isso como consequência de passar o final do ano sozinha ou com pessoas que eu acabei de conhecer. Bom, tudo é questão mesmo de escolha. Se eu quisesse, neste momento, passar com a minha família, eu não teria imigrado. É basicamente isso. Não dá pra... Ou melhor, não é que não dá pra ter tudo. Porque, inclusive, eu não gosto nem desse ditado. Não dá pra ter tudo. Depende do tudo que você quer dizer. Qual tudo você quer dizer? Porque quando nós temos sonhos, nós temos objetivos, aquilo, ao meu ver, é o nosso tudo. Então, se hoje eu estou aqui realizando um sonho, nesse momento é o meu tudo. E tudo isso eu coloco diante de Deus. Quando eu decidi ser imigrante, eu ouvi muito isso. Quando chegar o Natal você vai chorar muito, você vai se desesperar, se descabelar, vai querer ir embora. Mas hoje eu tô dia 24 de dezembro aqui, doente, já estive no hospital e tudo, sozinha, não tenho ninguém aqui, tá todo mundo curtindo o Natal. Mas eu tô super feliz, mas muito feliz mesmo. Feliz das minhas escolhas, feliz também das minhas consequências. Porque quando a gente amadurece, quando a gente cresce e vira adulto, aprende a assumir as consequências das nossas escolhas. É basicamente isso. Ficar chorando, lamuriando, ligando pro pai, ligando pra mãe. Isso é meninice. E chega um momento na vida que a gente precisa crescer, não é mesmo? Talvez se fosse há 3 anos atrás eu tava chorando mesmo. Entretanto, hoje eu já sou uma mulher e eu preciso assumir as minhas consequências. Então, a respeito de você que está me assistindo aí agora, reflita sobre isso. Reflita, você tem se descabelado por conta das suas escolhas e consequências? Coloque a cabeça no lugar
E observe que você não é diferente de ninguém. Que todo mundo que está no planeta Terra precisa colher as suas consequências. Precisa assumir as consequências dos seus atos. Eu sei que não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil, mas é necessário. E tudo isso nos fará crescer. E sobre, inclusive, estar sozinha e tudo, eu sei que um dia eu vou ter a minha família, que eu vou constituir a minha família. E o meu amadurecimento hoje é fundamental para isso. Porque tem pessoas que constroem suas famílias, casam, têm filhos, mas não querem deixar a sua parentela, a casa de seu pai, quer ficar preso a isso. Então o amadurecimento nunca vai chegar. Quando a gente observa essa história de Jacó, de Isaac e também de Abraão, Deus fala muito conosco a respeito disso, de sair da zona de conforto, porque casa de pai, casa de mãe, realmente é, no geral, uma zona de conforto. Lógico que eu não vou generalizar, porque tem casa de pai e mãe que é um inferno, não uma zona de conforto, mas no geral é realmente isso. E nós precisamos sair da zona de conforto. Talvez a sua zona de conforto não seja a casa do seu pai, a casa de sua mãe. Cabe refletir e trazer a análise para a sua vida no momento. Mas Deus fala muito sobre isso, que nós precisamos sair da zona de conforto para que a gente possa alçar voos maiores. Porque se Abraão não sai, e olha que Abraão era medroso. Abraão era tão medroso que Ana, sua esposa, era muito bonita e ele dizia que Ana era sua irmã para ele não ser morto pelos homens das terras estranhas. Engraçado que Abraão é o pai da fé e era tão medroso. Por isso que não se sinta anormal. Se você tem medo, o medo é normal, faz parte do ser humano. A gente só não pode deixar que o medo nos paralise. Ou vocês acham que eu não tenho medo de viver num país que não tenho nenhum parente? Claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho medo, mas eu não deixo o medo me paralisar. Inclusive, essa semana eu fiz a leitura de um texto de um livro que eu vou lançar em 2022, que tinha uma frase assim, que me marcou. A autora falou assim: eu deixei que o medo parasse de ser meu carcereiro para ele ser o meu conselheiro. Então é isso. Pare de deixar que o medo te prenda, te paralise. Apenas observe o porquê que você está com medo. Porque certamente o medo tem algo para lhe dizer. Certo? E Abraão era muito medroso. Olha o que ele era. Imagine, Abraão, ele tinha uma promessa do Deus vivo que sentava na frente dele, assim, de frente a frente, face a face. Que ele seria pai de muitas nações. Deus estava sempre falando: Abraão, olha a areia da praia. Pronto, sua geração vai ser igual a areia da praia. Não tem como contar os grãos de areia. Olha para o céu, não tá vendo essas estrelas? Pronto, sua geração. E Abraão morria de medo de morrer, de sofrer atentado, enfim. Mas ele não deixava o medo paralisar. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, corajosamente, mesmo com medo, ele seguiu para uma nova terra, para enfrentar desafios, para crescer, porque ele precisaria disso, de amadurecimento para se tornar o pai da fé. E é isso que Deus tem para nós. Ele não vê o nosso medo no momento, porque eu fico imaginando se Deus olha Abraão morrendo de medo de ser morto por conta da sua esposa, que era muito bonita. Não, Deus simplesmente estava vendo Abraão lá na frente, pai de muitas nações. E é assim que Deus nos vê. Obrigada, Fagner.
Obrigada, Jéssica. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê, Ele nos vê lá na frente. Quando eu era pequenininha, quando eu tinha lá meus 6 anos, ou quando eu tinha meus 8 anos, que eu era uma criança extremamente medrosa, eu não conseguia dormir sozinha, não conseguia viver só de jeito nenhum, eu era extremamente apegada à minha mãe, morria de medo de tudo. Quando Deus me via ali medrosa, na verdade ele não via aquela criança frágil, cheia de traumas, não, ele me via a mulher que eu sou hoje, doutora Priscila Góes, como o Fagner falou, porque hoje eu aceito ser chamada de doutora. E isso de fato é um mérito meu para a honra e glória do nome de Deus. Então, por muito tempo eu não aceitava ser empresária, ser chamada de empresária. Não, eu me sentia desse tamanho, assim, igual Abraão. Mas Deus vai trazendo amadurecimento. E a gente vai amadurecendo, crescendo, se tornando, de fato, adultos. E passamos a nos sentir merecedores do que Deus estabeleceu para nós. Porque Deus, Ele tem os melhores planos, como está escrito na palavra. Os melhores planos Deus tem para nós. Deus, Ele estabeleceu para nós. Assim como Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Aquele povo falho, cheio de falha. Então, um povo que a família era extremamente problemática. Porque Rebeca foi escolhida por Deus, foi escolhida a dedo, porque Isaac precisava de uma companheira. E o servo de Abraão foi lá em busca de Rebeca e Deus escolheu a dedo. E mesmo no final da vida, Rebeca incentiva o seu filho Jacó a enganar Isaac. Aí eu leio a Bíblia e eu fico assim conversando com Deus. Eu digo, mas Deus, como é que pode um negócio desse? Que povo é esse? Convivendo com Deus vivo e ainda me apronta um negócio desse. Mas Deus já sabia tudo isso que ia acontecer. Inclusive, Deus já tinha até planejado um plano mediante essa situação, que foi justamente estabelecer Jacó como Israel. Então, Deus é tão tremendo, a gente enxerga desse tamanho assim. Porque, meu Deus, se eu for olhar no meu passado, quando eu sofria tanto bullying na escola por conta da minha voz, porque eu tenho uma voz mansinha assim, uma vozinha de criança. Então, eu sofria muito bullying por conta disso, na escola. Aquelas pessoas, elas me viam com olhos humanos, como inclusive... na palavra do Senhor diz, né, que Deus não vê como o homem vê, com olhos humanos. Me viam ali realmente muito pequena. Mas Deus já está, filha, não se preocupa não. Aquieta-te, aquieta-te. Porque Deus já estava me vendo aqui. E mais do que estar aqui, capaz de passar o Natal sozinha num outro país, em um outro continente, feliz, fazendo uma live, falando do amor de Deus, da bondade e misericórdia desse Deus que nos guia. Ele está me vendo, está te vendo no reino. No reino. Porque, como Paulo diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para além dessa terra, mais importante que tudo, absolutamente, é o reino dos céus, onde nós iremos reinar juntamente com Cristo. Então, essa terra é massa, maravilha, fazer doutoramento, ser empresária, enfim, maravilha. Mas, para mim e para você, o que tem que importar absolutamente é o reino dos céus. Porque também está escrito, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que acontece. Todas as outras coisas nos são acrescentadas quando estamos ligados no trono da graça. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Porque quando Abraão morreu,
o mais importante de tudo não foi ele ter se tornado pai da fé e nem pai de muitas nações. Foi ele poder descansar e estar ao lado de Deus. Inclusive, ele foi citado por Jesus, né? No seio de Abraão. Então, imagine a responsabilidade, né? E ainda posteriormente, as 12 tribos de Israel, todo esse povo aqui que está na palavra. Mais importante do que a sabedoria de Salomão, do que a riqueza de Salomão, mais importante do que Davi, mais de qualquer vida que nós possamos observar aqui na palavra, mais importante do que qualquer coisa dessa que essas pessoas viveram aqui na terra, o mais relevante de tudo isso é o reino dos céus. É o reino dos céus. Nós não podemos nos desligar disso. O nosso foco precisa ser o reino dos céus. Porque Jesus Cristo está voltando. Não temos mais tempo. Nós já perdemos tempo demais. A nação, o planeta Terra já perdeu muito tempo. E nós estamos correndo contra o tempo agora. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Eu falo isso com muita convicção. Porque ele vem. Ele vem e não vai haver tempo para mimimi. Quando ele estiver fazendo a separação do joio e do trigo, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não herdarão o céu. O momento de se arrepender é agora. O momento de se consertar, de assumir os erros, de assumir as consequências, de estar rente com Deus é agora. Porque depois que Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, não vai dar para trazer absolutamente nenhuma desculpa. Então, nesse dia de hoje que estamos comemorando, né, daqui a pouquinho, o nascimento do nosso mestre, que você possa olhar para ele, se arrepender, pedir perdão e buscar viver corretamente com foco na cruz. Porque nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo. Que você tenha e a sua família um Natal abençoado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração.